Quando se fala de Amazônia, se pensa no maior ecossistema de floresta úmida tropical do mundo. Um gigantesco território de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, inserido em uma bacia hidrográfica de 7 milhões de quilômetros quadrados, compartilhado por 9 países da América do Sul e no Brasil por 9 estados. Quase 50% do Brasil está sob o verde amazônico. Ambiente mega diverso de grandes contrastes, onde ainda sobrevivem etnias isoladas que nunca tiveram contato com a civilização, assim como áreas de floresta e rios intocados. Também é lugar de desenvolvimento com cidades modernas como Manaus e Belém, com mais de 2 milhões de habitantes cada, polos industriais, mineradoras, agroindústrias, portos, aeroportos e rodovias que escoam as riquezas desta região para todo o mundo. Mas no início dessa história, a colonização desse território não foi nada fácil. Nos primeiros tempos da colonização, os portugueses viviam agarrados ao litoral como caranguejos. Já dizia o Frei Vicente do Salvador, cronista que viveu entre 1564 e 1635 no Brasil. Com a expansão mercantilista, a economia voltava-se para o mercado externo, com a produção de açúcar nas áreas próximas ao litoral. Já no interior, a presença europeia praticamente se limitava à vila de São Paulo e a alguns núcleos vizinhos. Dali partiram os bandeirantes que, desde o início do século XVII, deixaram para trás a linha de Tordesilhas e percorreram áreas então pertencentes à Espanha. As missões religiosas, como os jesuítas, os carmelitas e os da Ordem das Mercês, também contribuíram para a ocupação e povoamento de grande parte do território, pois, ao combater a escravização e o extermínio de um grande número de indígenas, fizeram aumentar os povoados, além de criarem outros para a expansão dos domínios portugueses. Nos séculos XVII e XVIII, expedições militares portuguesas avançaram ainda mais, instalando fortificações no alto curso do rio Amazonas e de seus afluentes. As iniciativas da coroa portuguesa obedeciam a interesses estratégicos, pois procuravam limitar a expansão espanhola na América. Porém, os que avançaram pela Amazônia tinham motivações econômicas. Os bandeirantes procuravam capturar índios e encontrar metais preciosos. Já os aventureiros partiram em busca das drogas do sertão, especiarias tropicais que valiam muito na Europa, como o cacau, o guaraná, a baunilha, a canela, o cravo e a castanha. As fortificações erguidas pela coroa confirmaram seu valor estratégico durante as negociações entre Portugal e Espanha, que motivou a assinatura do Tratado de Madrid, em 13 de janeiro de 1750. Os dois países aceitaram o princípio do uti possidetis, cláusula do direito romano, segundo o qual é considerado dono da terra aquele que a ocupa. Esse princípio valeu aos portugueses o reconhecimento da posse da Amazônia e de outras regiões situadas além da linha de Tordesilhas, facilitando ainda mais o seu povoamento e consequente exploração. Os elementos humanos que contribuíram para o povoamento da Amazônia foram os mesmos que encontramos no restante do Brasil. O indígena, uma população numerosa, porém não era considerado forte o suficiente para o trabalho pesado. Por isso era caçado violentamente pelas autoridades civis e militares. A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará trouxe 12.587 pessoas para a região, sendo 7.606 escravos. No início da colonização da Amazônia, a força de trabalho do africano era desprezada devido às facilidades do aprisionamento dos índios. Porém, a Lei de 6 de junho de 1755 aboliu a escravização indígena, daí a procura do africano foi se intensificando. Anos depois, em 1667, foram distribuídos nos distritos políticos que já haviam sido organizados na Amazônia, um pouco mais de 700 pessoas.
Cada capitão-mor ou governador que chegava de Portugal a Belém trazia consigo novos povoadores. Nas primeiras décadas de colonização da Amazônia, as expedições coletoras eram a base da produção. A atividade era organizada com os índios, espalhados em diversas áreas, para extraírem substâncias naturais. Óleo de tartaruga, especiarias, madeiras de lei, óleos vegetais e sementes de cacau. Em troca, recebiam dos comerciantes portugueses ferramentas, bugigangas e ocasionalmente alguma quantia em dinheiro. Tempos mais tarde, a agricultura vai sendo explorada pelo colonizador, tendo a mão de obra indígena e africana como principais colaboradores. Outro grande marco na história da ocupação da Amazônia foi a Revolução Industrial. Com suas fábricas operando a todo vapor, a Inglaterra encontrou na floresta brasileira uma importante matéria-prima, a borracha, também conhecida na época como ouro negro. Incentivados pelo governo, milhares de brasileiros e estrangeiros decidem migrar para a região. Estima-se que entre 1870 e 1900, 300 mil nordestinos tenham migrado para a Amazônia. Os imigrantes eram recrutados para trabalhar nos seringais, mas não tinham direito às terras. Os seringais eram administrados por famílias tradicionais locais, que lidavam diretamente com as exportadoras inglesas instaladas na região. A exportação da borracha gera riquezas nunca antes vistas na região, o que permite construir as primeiras grandes obras, como o Teatro da Paz, em Belém, em 1878, e o Teatro Amazonas, em Manaus, em 1898. Estradas de ferro, como a Madeira Mamoré, também são erguidas. O primeiro boom da borracha, também conhecido como o primeiro ciclo, dura pouco. Já em 1900, o produto começa a ser fortemente explorado na Ásia, interrompendo a primazia brasileira nesse mercado. A região amazônica entra em decadência. No final do século XIX e início do século XX, entre os anos de 1890 e 1912, após o processo de vulcanização da borracha, o Brasil se torna um dos principais fornecedores desta matéria-prima para a indústria europeia que estava surgindo. Porém, este processo não foi conseguido facilmente, e sim a duras penas. A vida do seringueiro é uma vida muito sofrida, muito mesmo. Além de sofrida, escravizada. Até porque o seringueiro ele tem que trabalhar 18, 20 horas por dia. Ele tem que se levantar 1 hora, 2 horas da madrugada, trabalha até 7, 8 horas da noite, é quando ele vai ter outro sossego, né? E esse processo todo da fabricação da borracha mesmo, ele era feito durante o dia? Não, era o seguinte, porque o processo da borracha é o seguinte, ele começa 2 horas da madrugada, né? Tá. A estrada, dá o nome de estrada, é a trilha, que a gente chama aqui trilha, é a estrada. Ela entra aqui na mata, vai por aqui, faz isso aqui, né? Aí vem e fecha aqui é o caminho que vai para casa, né? Aí ele começa aqui 2 horas da madrugada, ele faz esse percurso só riscando a seringueira e embutindo as tigelas, né? Quando ele termina aqui, ele começou 2 horas da madrugada, quando der 8, 9 horas da manhã, ele fechou aqui, né? Aí ele chega aqui, ele deixa a faca, aí pega o balde, aí vai fazer o mesmo percurso, né? Vai fazer o mesmo percurso, vai. Quando ele vem chegar aqui é 2h30, 3 horas da tarde, né? Já com latex, né? Aí é que ele vem pro defumador para fazer a defumação. Quando você começava a defumar 3 horas, 4 horas da tarde, você ia até 7 horas da noite. Dependendo também da pela de borracha. Se a borracha estiver grande, que nem essa daqui, ela, vamos dizer, você defuma bastante rápido. Se ela estiver pequenininha, demora muito, até porque ela acumula mais leite, as grandes acumulam mais leite, aí defuma mais rápido. As pequenininhas, ela acumula menos leite, aí tem que demorar mais para defumar. E a alimentação vinha de onde? A alimentação, o seringueiro ele tira da selva, né? Para isso, todo seringueiro ele tem uma espingarda para matar caça para comer. As mulheres de seringueiro, os filhos de seringueiro, nem sapato eles não usam, né? Eles usam sapato de seringa, que o seringueiro faz sapato de seringa. As roupas faz dó
vê uma mulher de um seringueiro, uma filha de um seringueiro. As roupas é aquelas fazendazinhas chita, que dá esse nome de que a gente chama chita, né? Da mais inferior do mundo, tudo rasgadinha, tudo cheio de remendo, tudo costurada, porque não tem como comprar roupa boa, né? Não tinha salário, por exemplo? Não, não tinha salário, não tinha salário. O seringueiro nunca teve salário, né? Até porque o seringueiro que produz, vamos dizer, mais pela de borracha por ano, o patrão fornece mais uma mercadoria mais adiantada para ele. Se ele produz menos pela de borracha, o patrão fornece uma mercadoria péssima para ele, de mínima quantidade, né? Porque que ele passa é porque tem que passar, mas não dá para ele passar, né? Se fosse nos valores de hoje, quanto custaria mais ou menos uma dessas pelas que são feitas da borracha? Olha, se fosse no valor de hoje está boa a borracha, muito boa, porque a borracha hoje está valendo mais ou menos R$5 o quilo, né? É o valor do quilo de borracha. Então, se vamos dizer, fosse hoje, a borracha dessa estava dando, vamos dizer, R$250, né? Mas naqueles tempos, se fosse naqueles tempos, não valia nem R$25. Uma borracha de 50 quilos não valia nem R$25, né? Porque não valia nem 50 centavos o quilo. E a iluminação durante a noite, para ir no meio da uma floresta, cortar a seringueira, como é O feito? seringueiro, ele usa uma poronga. A poronga é esse daqui, esse material aqui. O camarada bota ele acende ele, né? Bota na cabeça, aí entra na selva, né? Esse daqui, esse material aqui, chama-se espelho, o espelho da poronga. Porque se não tivesse espelho, no que ele caminhar, o fogo deita para trás e não clareia nada para frente, só vai clarear para trás, e para frente fica escuro. O seringueiro não tem luz elétrica, não tem nada, né? É a poronga, todo tempo. Tá bom. Isso durou mais ou menos até que época, o senhor sabe dizer? O auge da borracha, o auge da exploração do látex? Olha, aturou até mais ou menos em 1960, 1970, por aí assim, né? Seu Jaime, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, digo eu, viu? Daqui nós vamos conhecer o outro lado da moeda, como era a vida do seringalista. Vamos conhecer agora o outro lado da história. Ô Mari, enquanto o seringueiro vivia daquela forma que vimos, como vivia o seringalista? O seringalista, como vocês podem observar, ele em plena selva amazônica, no meio do mato, ele vivia no luxo. Tudo dele era trazido de fora, como talheres de prata, porcelana portuguesa, cristais italianos e entre outras coisas mais. A alimentação também vinha de fora? A alimentação também. Caviar, patê, vinhos, uísques. Os vasos que eles utilizavam eram de Portugal, da China, do Japão, entendeu? Bacarás, cristais franceses, entendeu? Piano alemão, tá? Gramofone, todos relógios suíços, todos esses tipos de materiais eles tinham nessa época. E qual era a função do seringalista na época? A função do seringalista era só coordenar os seringueiros, entendeu? Para saber como é que eles estavam trabalhando. Ele não vivia praticamente no seringal. Ele passava 15, 20 dias e voltava para Manaus. Mari, eles tinham muito dinheiro? Isso. Corria a boca pequena pela Europa que a água que eles tomavam vinha da Europa, que a roupa suja era lavada na Europa, ou era lavada em Paris, ou era lavada em Lisboa, e que eles fumavam charuto com uma nota de 100 mil réis. Mas o charuto mais gostoso era aquele fumado com a nota de 500 mil réis. Ok. Obrigado, Mari. De nada. Muito obrigado. Esse período deixou muitos patrimônios como herança. Por exemplo, o Teatro da Paz em Belém e o Teatro Amazonas em Manaus. Bem, nossa aula hoje vai ficando por aqui, mas ela continua na próxima. Aguardo vocês lá.